Olá, bom dia a você que acordou cedinho para acompanhar as notícias aqui no Manhã no Ar. Hoje é segunda-feira, 4 de dezembro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. O Ministério Público pede a prisão da mulher do narcotraficante Zé Roberto da Compensa. De acordo com o Ministério Público, Luciane Albuquerque de Lima foi peça fundamental para o massacre ocorrido no dia 1º de janeiro no complexo penitenciário Anísio Jobim. Polícia prende acusados de matar casal sequestrado na zona Centro-Sul. Os corpos das vítimas foram encontrados no Rio Preto da Eva. Secretaria de Segurança Pública apresenta aplicativo para controlar a entrada de policiais armados em casas noturnas. Nele vai conter dados como o nome do policial que estiver entrando armado, porte de arma, todos os registros que são necessários. E se você já emprestou o celular para alguém chamar um motorista de aplicativo, a polícia faz um alerta. Eu aconselho a não fazer só para conhecidos, porque os meliantes estão utilizando esse tipo de subterfúgio para conseguir a subtração dos veículos e de dinheiro dentro do veículo. Aqui no estúdio, a gente fala dos problemas de saúde relacionados ao fumo. Além de câncer de pulmão, a nicotina também é uma bomba relógio para a saúde cardiovascular. E você já pensou em ser o síndico do seu condomínio? No quadro A Vaga é Sua, a gente mostra as oportunidades de emprego nesta área. Tem que ter uma boa assessoria de uma administradora, tem que ter um conselho atuante em seu condomínio. E, antes de tudo, esse síndico ele tem que ter bom senso. E no esporte, Cruzeiro confirma favoritismo e vence na 9ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. Apoiamos o Cruzeiro onde ele estiver. Aqui é Cruzeiro, 0! Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h03, nós estamos ao vivo e você participa do Manhã no Ar com a gente. É muito simples, manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes, manda foto, manda vídeo. É só entrar na nossa página no Facebook e interagir conosco por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E a Polícia Civil prendeu 2 pessoas suspeitas de tráfico de drogas e furto em Parintins. Na casa de um dos suspeitos, foram apreendidos quase meio quilo de maconha. No cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa, a Polícia Civil apreendeu vários objetos supostamente provenientes de furtos e da renda do tráfico. Na casa também foram apreendidos 400 gramas de drogas e materiais utilizados para a embalagem do entorpecente. Suspeitos desses crimes, a Polícia Civil prendeu a Maria Josiana dos Santos, de 39 anos, que mora na casa, e também o Eloílso Machado Júnior, de 24 anos, conhecido como Dó. Quando nós chegamos na residência, foi um corre-corre dentro da residência e corre para cá, corre para lá. Conseguimos apreender uma porção de drogas. 2 pessoas estão sendo flagranteadas por esse fato. A empregada da residência está sendo indiciada como testemunha, está sendo rolada como testemunha. E foi mais um cumprimento que a Justiça determinou para a delegacia, de vários que nós temos aqui. Esses cumprimentos de mandados vão ser feitos ao longo da semana que vem, para que a gente possa, pelo menos, coibir a venda de entorpecente aqui na cidade. A polícia está à procura de um terceiro suspeito e a dupla presa vai ser encaminhada ao presídio da cidade, onde vai ficar à disposição da Justiça. E policiais da Força Tática prenderam um homem suspeito de ser a pessoa responsável pelo refino de drogas de uma facção criminosa. Foram apreendidos 6 quilos de produto entorpecente. Nós estamos aqui na frente do 7º Distrito Integrado de Polícia, onde a Polícia Militar está fazendo um flagrante, está apresentando aqui algumas pessoas que foram presas. 2 pessoas, na verdade. Um homem que é suspeito de ser o químico e distribuidor de drogas aqui na zona sul de Manaus
e uma outra pessoa que, na verdade, a polícia ainda está verificando qual a participação dele em tudo isso. Agora, durante esta operação, durante esta prisão e apreensão da polícia, eu vou pedir licença para a gente passar aqui. Foram apreendidos essa quantidade de drogas que a gente está vendo aqui em cima da mesa. De acordo com a polícia, trata-se de oxi e pasta base de cocaína. Aqui também há o suspeito, identificado até agora por Pedrinho. Ele é suspeito de estar com esse material entorpecente, fazendo a distribuição aqui na zona sul de Manaus. E eu vou conversar com o capitão Alberto Neto, que esteve à frente dessa operação. Capitão, onde ocorreu essa prisão? Como foi que vocês chegaram até o local e fizeram esse flagrante? Como a Força Tática tinha feito uma operação na Zona Sul e foi muito divulgado o nosso número, né? Que é o nosso linha direta, que é o 9428-4400. Recebemos a informação de maneira anônima, que o anonimato é garantido em qualquer denúncia que você for fazer, que estaria tendo uma distribuição de droga naquele momento, né? Por volta de meio-dia, mais ou menos, estava tendo uma distribuição de droga no beco JB Silva. Nós estávamos nas proximidades, deslocamos até o local, conseguimos fazer a abordagem. O Pedrinho estava lá dentro e a informação é que o Pedrinho era responsável por ser o químico da FDN aqui na Zona Sul. Para vocês entenderem o que é o químico, é quando vem aquela pedra de óxido, que é a borra da cocaína, eles conseguem transformar isso em uma outra droga, chamada pasta base de cocaína, através de colocar solução de bateria, rejunte, coloca no liquidificador, tem toda uma química para transformar ela na pasta, que é uma droga, que é a droga mais popular utilizada, principalmente para as pessoas mais pobres, que é uma droga mais barata, mas também o prejuízo que ela causa é muito grande. Então, as pessoas andando aí no meio da rua durante a noite, parecendo um zumbi, a dependência é muito forte. Isso provoca outros crimes, como furtos, roubos na cidade, muitas vezes até homicídio. Capitão, agora, durante essa operação, vocês prenderam o Pedrinho, também detiveram uma outra pessoa, né? Isso, o que acontece? Depois como a gente sabia que ele tinha feito uma entrega de drogas lá no beco JB Silva, a gente chamou mais uma equipe, fizemos uma operação lá no beco mais uma vez e conseguimos prender um menor que também estava com uma outra quantidade de droga e também vai ser apresentado aqui. O menor vai ser apreendido para esclarecimento e para cumprir a pena dele pelo tráfico. Qualquer pessoa que queira fazer a denúncia para a Força Tática, como é que faz para entrar em contato com vocês? A Polícia Militar do Amazonas tem aberto, né, vários campos de denúncia. Nós temos o WhatsApp da ROCAM e a Força Tática também tem o seu canal de denúncia, tanto via WhatsApp como ligação. É o 9428-4400, 9428-4400, você fala direto com o oficial, o anonimato é garantido, você pode tanto mandar mensagem via WhatsApp, como pode ligar e explicar a denúncia, confiar no trabalho da polícia, o seu anonimato ele é garantido e é assim, a Polícia Militar do Amazonas trabalhando lado a lado com a sociedade amazonense. E quase um ano após o massacre no Compage, ainda há novidades sobre o caso. A mulher do Zé Roberto, um dos líderes da facção criminosa FDN, pode ter participação na rebelião de janeiro deste ano, que deixou 56 mortos. Quem tem os detalhes é o repórter Emanuel Cardoso. De acordo com o Ministério Público, Luciane Albuquerque de Lima foi peça fundamental para o massacre ocorrido no dia 1º de janeiro no complexo penitenciário Anísio Jobim. Segundo as investigações, ela foi a pessoa responsável por levar o bilhete do marido dela, o José Roberto Fernandes, o Zé Roberto da Compensa, com a ordem para a rebelião. Segundo o promotor Elinaldo Medeiros, que pediu a prisão de Luciane, no horário de visitas no dia 1º de janeiro, Luciane reuniu as principais lideranças da facção criminosa Família do Norte e leu o bilhete em voz alta. Logo após isso, os familiares dos detentos que estavam no Compage foram obrigados a sair e os presos deram início à maior rebelião já ocorrida no estado do Amazonas, que resultou em 56 mortes e mortes violentas, com tortura, decapitações e esquartejamentos. Segundo o Ministério Público, Luciane e o marido dela, o José Roberto da Compensa, são apontados como os autores intelectuais
desse massacre que entrou para a história do Brasil como um dos piores, ficando atrás apenas do que ocorreu no Carandiru, em São Paulo. E aí, no caso específico de Manaus, é o único, né? Porque o confronto foi entre presos. Lá em Carandiru, o confronto foi entre a polícia e os detentos. Agora, é impressionante como aconteceu esse negócio aqui em Manaus. A mulher do Zé Roberto foi no presídio de segurança máxima, recebeu esse bilhete, entrou lá na unidade prisional, reuniu todo mundo, presta atenção, num presídio, reuniu todo mundo e leu em voz alta o bilhete que dava a ordem para a execução desses internos. E aí ninguém do presídio tinha conhecimento disso, ninguém viu essa mobilização. Ela chegou lá como se fosse uma reunião, disse, olha, todo mundo aqui, vamos convocar aqui, atenção, tem um recado do Zé Roberto, é para fazer assim, assim, assado. E aí ninguém, nem o agente de disciplina, nem o diretor da unidade prisional, a Secretaria de Administração Penitenciária não teve conhecimento disso, não teve nenhuma informação, nada que pudesse prevenir essa tragédia. É um deboche, né, com as nossas autoridades. E um professor do ensino fundamental foi preso no município de Presidente Figueiredo, suspeito de estuprar os alunos. 2 vítimas denunciaram e essa não é a primeira passagem dele por esse crime. O mandado foi cumprido às 4 horas da tarde da sexta-feira passada em Presidente Figueiredo, que fica a 107 quilômetros aqui de Manaus. O preso é um professor do ensino fundamental de 34 anos. Ele é acusado pela polícia de cometer estupro de vulnerável. As vítimas seriam alunos do professor. O caso começou a ser investigado pela Polícia Civil a partir do início de novembro, quando os pais das vítimas registraram a denúncia na 37ª Delegacia Interativa de Polícia lá de Presidente Figueiredo. De acordo com o delegado Valdinei Silva, o relato de uma das vítimas, um adolescente de 12 anos, diz que ele sofreu o abuso no dia em que foi convidado pelo professor a ir até a casa dele para repor tinta de pincéis utilizados na escola. Uma outra vítima, uma adolescente de 15 anos, diz que os abusos começaram em agosto, momento em que o professor começou a escrever palavras de duplo sentido no caderno da menina. O delegado pediu então da Justiça a prisão preventiva do professor e na delegacia os policiais descobriram que ele já responde ao crime de estupro de vulnerável, um crime cometido contra a própria enteada dele, uma adolescente de 14 anos. O professor ficará custodiado na delegacia de Presidente Figueiredo, onde estará à disposição da Justiça. E a polícia já colocou atrás das grades os responsáveis pelo desaparecimento de um casal de idosos que havia sido sequestrado na zona Centro-Sul. Sobre esse assunto eu converso agora com o Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia. Os investigadores já sabem o que aconteceu com essas 2 vítimas? Oi, Wilson, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Sim, eles já sabem o que aconteceram, a motivação ainda não foi divulgada para a imprensa e nem para as pessoas que estão ali envolvidas nesse crime, já que muitas pessoas se perguntaram o que aconteceu com um casal de idosos que estava desaparecido desde a quarta-feira. É a Edneia Cardoso Ferreira, de 55 anos, e o José Carlos Nunes, de 63. De acordo com informações da própria polícia, por volta das 5 horas da manhã da quarta-feira, o casal estava saindo para trabalhar lá no bairro da União. Foi então que eles foram sequestrados por 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Um desses homens identificado como Nildomar, que é colombiano, e uma mulher que é professora de ensino infantil. Os 3 estavam em um carro modelo Voyage de cor prata quando acabaram ali entrando em uma das ruas do bairro da União, no caso ali próximo ao endereço onde o casal de idosos morava, e sequestrou os 2. Em seguida, várias mensagens, ligações e outros tipos de contato foram feitos dos sequestradores para a família desse casal, pedindo dinheiro de resgate, pedindo várias outras situações, outras regalias para poder o casal ser liberado. Só que o que eles não sabiam
é que os dois, o José Carlos e a Edneia, já tinham sido mortos no mesmo dia que foram sequestrados. Segundo a Polícia Civil, que investigou desde o dia em que a polícia soube da situação, foi até Itacoatiara, 176 quilômetros de Manaus, depois de um trabalho de investigação, e conseguiu prender os 3 suspeitos, e depois os 3 levaram a polícia até o corpo onde estava tanto a Edneia quanto o José Carlos. Os dois foram encontrados, o estado do corpo deles já estava em decomposição e eles foram mortos e torturados. A gente nem é legal falar requintes de crueldade, mas quem viu e quem também ali viu aquelas fotos que foram divulgadas nas redes sociais, viu que realmente foi uma tortura, uma violência sem tamanho. Depois disso, os suspeitos foram até o local, identificaram os corpos junto com a polícia. Eles foram levados para o 23º Distrito Integrado de Polícia, que agora devem responder por homicídio triplamente qualificado. A questão da motivação seria uma dívida que o Nildomar tinha vendido um terreno ou outro tipo ali de bem para a Edneia e o José Carlos, e eles estavam devendo esse rapaz, o Nildomar, e depois de várias tentativas de cobrança e eles não conseguiram ali arcar com a dívida, acabou que o Nildomar foi e realizou esse assassinato. Motivo torpe, né? Depois de tudo isso, vai ser agora apresentado para a imprensa hoje durante uma coletiva de imprensa. O delegado Cícero Túlio do 23º DIP já está aqui na cidade. Ele que ontem estava em diligência com toda a equipe do 23º. Eu aproveito o espaço aqui para agradecer e também para dar os parabéns para a equipe, porque em menos de 72 horas de investigação eles conseguiram prender os 3 suspeitos e agora todos devem responder pelo crime. Um crime que a gente pode considerar bárbaro, né? Um casal de idosos mortos por 3 pessoas, sendo elas uma professora de ensino infantil e por motivo banal. Wilson. Pois é, e as imagens que a gente acabou de mostrar foram cedidas pela polícia, né? No momento em que a equipe de investigação, no momento em que o delegado do 23º Distrito Integrado de Polícia acompanha esses suspeitos até o local onde eles teriam jogado, onde eles jogaram, na verdade, os corpos desse casal. A família, até de manhã, no sábado, tinham a esperança de ainda encontrar os 2 vivos. Mas aí, quando receberam logo a notícia da polícia, né, desabaram, e é natural que isso aconteça. A motivação, pelo menos é o que se ouve falar, que seria essa dívida, né, que o casal teria com esse tal de colombiano. E aí parece que a dívida era de 6 ou de 7 mil, e aí o casal só conseguiu pagar 2 mil reais. E aí o cara, não satisfeito, acabou praticando esse sequestro e, consequentemente, matando os 2. A gente vai ficar na expectativa, né? A apresentação dos envolvidos, né? Dos 3 envolvidos, será realizada hoje, e aí a gente traz outros detalhes no programa Alô Amazonas. Muito obrigado, Danilo. Até daqui a pouco. E na última sexta-feira, um homem foi morto a tiros quando voltava de um jogo de futebol no bairro São Jorge. O crime tem características de acerto de contas. O crime ocorreu na noite de sexta-feira aqui na rua São Paulo, no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus. De acordo com informações da polícia, o Igor Ferreira Gomes, de 20 anos, saiu daqui e foi até a Vila da Prata jogar uma partida de futebol. Depois que terminou o jogo, de acordo com as informações de testemunhas, quando o Igor saiu do local, ele foi seguido por 2 homens ainda não identificados. Quando ele chegou exatamente a uns 10 metros de onde nós estamos aqui, o Igor foi atingido com vários disparos. Esses tiros acertaram o tórax e as costas do Igor. Ele não resistiu aos ferimentos. Os suspeitos ainda não foram identificados. A polícia trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido motivado por dívidas com o tráfico de drogas. Este é mais um crime para ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E a gente continua falando dos casos de polícia, porque ontem um homem foi morto na manhã depois de discutir com a mulher dele. Quem vai trazer os detalhes desse caso é o Danilo Alves. Bom, Danilo, a gente já sabe que a esposa é a principal suspeita, mas qual teria sido a motivação desse crime?
Wilson, mais um motivo torpe e banal. Foi que a esposa do Diego Costa Chora, de 22 anos, teria entendido que durante ali uma bebedeira entre amigos e o próprio casal, uma das amigas do Diego estava dando em cima dele. Foi então que depois disso, ela pegou uma faca de cozinha, aquela de cortar pão mesmo, e esfaqueou o marido com uma facada no tórax. Ele até tentou ali fugir da esposa, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Tudo aconteceu na manhã de domingo, lá na comunidade que fica no Tarumã, na rua Santo Expedito, na Carbrais, mas para ser mais preciso. Eles estavam virados desde a madrugada de sábado bebendo, quando durante a manhã, por volta das 6, 7 horas, começou essa confusão, esse desentendimento. A esposa, que foi identificada como Ana Cátia Lima Octaviano, de 38 anos, ela estava com o esposo, Diego, e mais um casal de amigos e também uma outra mulher. A pivô de tudo isso não foi identificada, não teve o nome revelado, mas foi até a delegacia prestar esclarecimento. Durante toda essa confusão, foi o que eu disse. Ela acreditou que o Diego estava dando em cima dessa pivô, e foi então que tudo aconteceu. Todo o caso foi registrado no 19º distrito e também no 20º, porque é o local onde é responsável que vai ficar toda essa investigação. A pivô já foi ao 19º, que é a delegacia de plantão, para poder prestar depoimento sobre o caso, e já a Ana Cátia fugiu do local do crime. O caso agora vai ser registrado, já foi registrado e continua sendo investigado pelo 19º até passar pelas mãos do delegado do 20º DIP, que vai entrar em diligência e vai entrar em investigação para poder encontrar a Ana Cátia. E já de antemão pede informação de qualquer pessoa que tiver alguma informação da Ana Cátia, ligar para o 181 da SSP, que é um dos portais, um dos canais de informação, de comunicação mais bem-sucedidos da Secretaria, para tentar achar pessoas que estão foragidas ou até mesmo desaparecidas. Então, o nome da suspeita é Ana Cátia Lima Octaviano. A polícia já confirmou esse nome e também já confirmou que ela é a principal suspeita, já que tem testemunhas contando e a própria pivô que prestou depoimento na delegacia. Mais um motivo banal, né, Wilson? Fim de semana complicado esse. Pois é, e aí trata-se de um crime passional. Mas aí tem um outro componente que eu gostaria de dar destaque, que é a questão da bebedeira. E é impressionante o quanto as drogas, e aqui eu falo das drogas não lícitas, como maconha, cocaína, crack e outros, e também as drogas lícitas, como é o caso da bebida alcoólica, tem um peso significativo nessa história da criminalidade, né? De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 70% dos casos de homicídios na cidade de Manaus tem a ver com o tráfico de drogas, e muitos outros casos têm a ver com a questão da bebedeira, que é uma droga lícita, né? Gente que bebe ali e acaba dando uma de valentão, acaba perdendo o controle, e geralmente isso acontece muito no fim de semana. Lamentável. Agora, Danilo, outro caso, um cadáver foi encontrado no Alvorada. E eu quero saber, já tem informações aí de como é que a polícia descobriu onde esse corpo estava? Acredito que os suspeitos de terem cometido esse crime foram precipitados, digamos assim. No momento que a polícia chegou lá no local, na Alvorada, para tentar encontrar, já que teve denúncia dizendo que um corpo estava ali pela área da Alvorada, foi que os suspeitos atiraram contra a polícia, ou seja, a polícia foi recebida a tiros pelos suspeitos. A PM, a 10ª Companhia Interativa Comunitária, estava lá fazendo patrulhamento quando recebeu esse chamado. Isso aconteceu ainda no sábado. Foi então que, quando chegou lá, encontrou o Rogério Araújo dos Santos, de 32 anos, vulgo Cotonete. Ele foi preso com um adolescente de 17 anos, no caso, o adolescente foi apreendido. Eles, quando chegaram no local, a polícia trocou tiros e quando chegou no local eles estavam com um terçado, o adolescente estava com um terçado, e em seguida, depois de toda essa movimentação, a polícia perguntou onde estava o cadáver do homem e foi então que eles levaram até a polícia a localização desse casal, ainda não, desse homem no caso. Ainda não se sabe a motivação. Os dois suspeitos, tanto o adolescente foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, e já o Rogério, o Cotonete,
que é mais chamado, foi levado para a delegacia já direto para o 10º Distrito Integrado. Durante a madrugada de sábado, ele prestou depoimento também no domingo. Ele ficou na carceragem da polícia e hoje deve mais uma vez ser ouvido, só que dessa vez pelo delegado titular de lá do 10º, para poder ser encaminhado para audiência de custódia. A motivação também deve ser divulgada hoje. A gente sabe que a polícia ainda está atrás do terceiro suspeito, que ainda há um outro suspeito que ainda não foi preso em relação a esse crime. Temos mais informações aqui que acabaram de sair. De acordo ainda com as informações da própria polícia, o suspeito, o Rogério, já tem passagem e, no caso, o homem que acabou sendo morto por ele ainda não teve a identidade revelada. Ainda segundo a 10ª SICOM, os policiais que estavam nas imediações, eles não foram feridos, todos ali ficaram ilesos e a sepultura identificada, que ali, de acordo com a polícia, é próximo a uma espécie de terreno particular que ficava essa sepultura e também foi a área isolada para poder dar ali mais provas para poder incriminar o Rogério. Assim que o rapaz tiver um nome identificado e também, claro, né, a motivação ser finalmente desvendada pela Polícia Civil depois do depoimento do Rogério, acredito que esse crime estará elucidado. Agora, a motivação também, né, deve ser outra questão ali bastante diferente ou torpe ou até mesmo banal para enterrar e matar o corpo de um homem. Complicado. Além da questão do homicídio propriamente dita, tem a outra questão aí que é a ocultação de cadáver. Muito obrigado, Danilo. E desde a morte do advogado Wilson Justo, novas estratégias vêm sendo pensadas para garantir a segurança do público em casas noturnas. Na última semana, a Secretaria de Segurança Pública apresentou um aplicativo para controlar a entrada de policiais armados nesses locais. A equipe da Secretaria de Segurança Pública desenvolveu o aplicativo Balada Segura em 4 dias e apresentou a interface do novo app em uma reunião com donos de casas noturnas de Manaus. Os donos das casas noturnas, depois de fazer um cadastro na Secretaria de Segurança Pública, já vão poder acessar esse aplicativo. Nele vai conter dados como o nome do policial que estiver entrando armado, porte de arma, todos os registros que são necessários. E a partir do momento que esse registro for feito no app, for feito no aplicativo, todos os órgãos da segurança pública vão ser informados de que aquele policial vai estar naquele estabelecimento noturno. Vamos conversar agora com a Corregedora-Geral, Iris Trevisan. Corregedora, esse aplicativo com certeza deve ajudar realmente a inibir que os policiais bebam, consumam bebidas alcoólicas nas casas noturnas. Sem dúvida alguma. A finalidade do aplicativo é exatamente essa, para que a própria Corregedoria e o sistema de segurança de forma geral tenha controle de qual o hábito dos policiais, quais são os policiais que mais frequentam as casas noturnas e que consomem bebida alcoólica portando arma. Consequentemente, ele sabe que ele está sendo monitorado. Ele sabendo que ele está sendo monitorado, provavelmente ele vai beber menos ou ele não vai causar nenhum tipo de confusão. Mesmo durante as investigações, os policiais civis não podem deixar de se identificar e fazer o registro das armas no app. Os policiais militares também devem informar se estiverem usando armamento particular. Qualquer problema será notificado para as corregedorias. Nesse sentido é que a ferramenta é importante, mas eu acho também que o proprietário do BOP pode chamar a viatura mais próxima para conter aquele que passou dos limites e que não está regulado pela própria lei. Para usar o aplicativo Balada Segura, os donos de casas noturnas vão ter que se cadastrar na Secretaria de Segurança Pública. A medida veio depois que o delegado de polícia, Gustavo Soteiro, atirou e matou o advogado Wilson Justo no bar Porão do Alemão na semana passada. No primeiro momento, o aplicativo Balada Segura vai fazer o registro da entrada dos policiais civis, militares e federais nas casas noturnas aqui de Manaus, mas não inclui funcionários do judiciário, como promotores e juízes, que pela lei do desarmamento também têm o direito de andar armados para a própria segurança. É por isso que os donos das casas noturnas esperam outros tipos de ações mais enérgicas para evitar incidentes. A gente queria, pelo menos inicialmente, começar por uma portaria estadual que pudesse coibir e proibir que eles adentrem nas casas noturnas armados. A expectativa de todo mundo é que a gente consiga melhorar e dar uma solução, que eu venho falando sempre, para as pessoas que saem à noite. E um novo golpe está sendo aplicado.
se aproveitando da boa vontade das pessoas. Dessa vez, as vítimas são os passageiros e motoristas do transporte por aplicativo. Quem explica para a gente esse novo golpe é a repórter Amanda Amorim. Os bandidos inventam de tudo para roubar cada vez mais. O novo golpe é dirigido aos motoristas do transporte particular. Esses suspeitos, eles ficam observando a movimentação em locais aglomerados, como bares. Chegam com aquela cara de inocente e abordam as pessoas. Eles dizem que o celular está descarregado e, por conta disso, a vítima, comovida, acaba aceitando o argumento. Eles pedem que elas solicitem um carro através de um aplicativo. Só que o motorista do outro lado do aplicativo acredita que é a pessoa que está cadastrada no sistema. No momento desta corrida, quando ele chega no local, se depara com um outro tipo de cliente, nesse caso, o bandido. Ele entra no veículo e, em seguida, anuncia o assalto. Sabe por quê? Porque o nome dele não fica cadastrado no sistema, e sim da pessoa que solicitou. 2 casos já foram registrados pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. O primeiro aconteceu no dia 28, no mês de outubro. Um outro caso aconteceu mais recente, no dia 18 de novembro. Só que dessa vez, esse motorista foi abordado por 3 suspeitos, até o momento não identificados pela polícia, no Puraquequara. Lá, eles abordaram a vítima e, em seguida, deixaram no local e levaram o carro. A polícia conseguiu recuperar o veículo, mas até o momento, esses suspeitos ainda não foram identificados. A população pode colaborar para que esse tipo de crime seja evitado. Eu aconselho, se for uma pessoa estranha, não solicitar, porque ela pode cair, se envolver nesse tipo de golpe, e se a pessoa não conhece, fica até ruim para localizar, para correr atrás. Eu aconselho não fazer só para conhecidos, porque os meliantes estão utilizando esse tipo de subterfúgio para conseguir a subtração dos veículos e de dinheiro dentro do veículo. E depois do intervalo tem nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos falar de mais uma morte por raiva humana. E vamos mostrar que a esposa do advogado Wilson Justo, assassinado por um delegado, passou por nova cirurgia e corre o risco de perder a perna. É um instante só.